Vamos falar agora de dinheiro, porque o Flamengo, enfim, anunciou o novo patrocinador master do Flamengo. Eu havia dito aqui que seria a Superbet. O Mauro César chegou a dizer que tinha a informação da Sportingbet. O Gabriel Paparazzo disse Betano e o Paparazzo acertou a informação. Fica aqui o parabéns para ele. Eu tinha informação da Superbet através de pessoas da Superbet, pessoas essas que levaram até um susto com o Flamengo fechando com a Betano. E de fato, assim, independentemente da empresa, galera, o fato é o seguinte: o Flamengo vai ganhar muito dinheiro. Porque assim, não importava qual era a empresa, o que importava era o valor que seria pago, porque as três ofereceram mais de 200 milhões de reais ao Flamengo por temporada. E por uma série de fatores, o Flamengo escolheu a Betano. Dito isso, vamos para os detalhes desse acordo, tá? Entre Flamengo e Betano. A gente já havia dito que seria um contrato de 40 meses, ou seja, até o fim de 2028, e a Betano vai pagar por temporada o valor exato de 268,5 milhões de reais, sendo 12 milhões de reais destinados a incentivo fiscal. Isso está em contrato. É como se o patrocínio rendesse ao Flamengo um pouco mais de 22,3 milhões de reais por mês. Dá em torno de 745 mil reais por dia. Serão 40 meses de contrato, chegando a um total aí de quase 900 milhões de reais. A marca estampará a posição master da camisa do Flamengo no time profissional masculino, no time feminino e basquete, tá? De treino também, tanto do masculino quanto do feminino e também do basquete. Não vai entrar no time sub-20, porque por lei as casas de apostas não podem ter relação com categoria de base. Tanto é que se você olhar aí, as casas de apostas não tem fezinha para categoria de base. Então por isso o uniforme do time sub-20, que disputará o Intercontinental, que é o Mundial, né? Agora em agosto, inclusive, não terá a Betano exibida ali como patrocinadora master. Gente, para vocês terem noção, tá? 268 milhões de reais dá algo em torno de 42 milhões de euros. Se a gente for para o mercado europeu, o Tottenham recebe 46 milhões de euros de patrocínio master. O Bayern de Munique recebe 50. O Flamengo vai receber, gente, 42 milhões de euros. Fazendo a conversão. Vocês têm noção de quanto o Flamengo está ganhando? É um salto absurdo no ponto de vista financeiro. E para vocês terem noção, tá? Vamos lá para os maiores patrocínios do futebol brasileiro. Vou trazer aqui para vocês. Deixa eu só pegar a imagem, porque está aqui, que eu até guardei. Os maiores patrocínios. Vamos lá. Inclusive, a imagem bem bacana da galera do Coluna do Fla. Betano, Flamengo, 268 milhões de reais por temporada, obviamente. Esportes da Sorte, Corinthians, 103 milhões de reais. Sportingbet, Palmeiras, 100 milhões de reais. Superbet, São Paulo, 78 milhões de reais. E o Vasco da Gama, quinto colocado, com a Betfair, 70 milhões de reais. O que tem em comum aí, todas são casas de aposta, que a gente sabe que está injetando muito dinheiro, e a diferença é tão grande que mesmo somando os contratos de Corinthians e Palmeiras, o Flamengo ainda não seria alcançado. É muito dinheiro, gente. E o uniforme do Flamengo é o uniforme mais caro do futebol brasileiro. Betano Master, 268 milhões de reais. Adidas, fornecedor, 70 milhões de reais. BRB Omoplata, 25 milhões de reais. Shopee, na manga, 12 milhões de reais. Apvida Costas, 25,8 milhões de reais. Assiste Card, barra traseira, 10,8 milhões de reais. ABC da Construção, 5,5 milhões de reais. Texaco, no número, 4,2 milhões de reais. E Zé Delivery, no meião, 4,2 milhões de reais. Dá um total de 423,2 milhões de reais. É muito dinheiro. Para aqueles que se perguntam de onde vem o dinheiro do Flamengo, as respostas estão aí. E Betano, valores do patrocínio anual da Betano, agora com o Flamengo, dá 260 milhões de reais, e River Plate, cerca de 34 milhões de reais apenas. Olha a diferença, gente. E o River Plate é um time enorme no mercado sul-americano. Isso precisa ser dito.
O patamar que o Flamengo está chegando é um patamar que assusta muitos rivais. E olha, tem que parabenizar a diretoria do Flamengo na condução da negociação do novo patrocinador master. Não é porque não vazou o nome, e não vazou mesmo. Ninguém tinha certeza de quem seria a casa de aposta. E por que ninguém tinha certeza? Primeiro, 2 pessoas eram responsáveis pelas negociações. O BAP e uma pessoa do marketing, o Senna, se não me engano. Foi esse nome que me relataram. Só os 2 sabiam de todas as negociações. E eles negociaram com várias, obviamente. Eles abriram ali uma disputa. Por mais que tentem esconder a concorrência, mas teve uma concorrência para quem levava mais. Me fala outro clube que teve uma concorrência tão grande de várias empresas assim, para as empresas se tornarem patrocinadores ou patrocinador master do clube. Não teve. E digo mais, teve casa de aposta lamentando muito que não conseguiu fechar com o Flamengo. Óbvio! Olha a visibilidade que o Flamengo dá, cara. Cara, inclusive, mesmo aquelas empresas que não conseguiram fechar, olha a forma como elas se promoveram nessa disputa, digamos assim. O nome dessas empresas foi falado aí durante dias e dias e dias e dias. Então, assim, o Flamengo hoje, de fato, é uma força muito grande. A marca Flamengo se tornou enorme. Eu acho que os valores, e digo mais, o contrato é curto, hein? Não é um contrato longo, estamos falando de um contrato de 40 meses. Para a empresa investir isso, ela poderia pedir um contrato longo de 5 anos. Não, é um contrato curto, gente. 40 meses. Daqui a 40 meses o Flamengo vai fechar um patrocinador baixo com valores maiores ainda. Não sei se vai ter renovação com a Betano, não sei mesmo. Mas, gente, é para se aplaudir a diretoria pela condução da negociação, pelos valores que eles conseguiram adquirir. São valores que chamam muita atenção. O uniforme do Flamengo está valendo 423 milhões de reais, gente. Isso é assustador. E não é assustador para o torcedor rubro-negro, é assustador para os rivais, para aqueles que ainda tentam minimizar o grande trabalho do Flamengo no ponto de vista financeiro. Dentro de campo, beleza, pode não conquistar todos os títulos que briga, pode ser eliminado numa Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, coisas que acontecem. Mas a forma como o Flamengo vem se comportando é uma forma brilhante, é exemplar. Tanto é que recentemente um dirigente do Corinthians disse que ele gostaria de fazer o Corinthians seguir os passos do Flamengo. É difícil, hein? Tomar esse remedinho é difícil, muita gente não quer tomar. Galera, falando sobre campo e bola, o Flamengo treina nessa segunda-feira, 3h30 da tarde, enquanto a gente grava esse vídeo. Eles estão treinando no CT do Grêmio, terça no mesmo horário, 3h30 da tarde no CT do Grêmio, quarta joga contra o Internacional, jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, na quinta pela manhã volta para o Rio de Janeiro, quinta à tarde tem treino, lá no CT Ninho do Urubu, na sexta folga, sábado e domingo treino, pela manhã 9h30 e na segunda-feira encara o Vitória no Maracanã, jogo 9 horas da noite. 2 jogos bem importantes para o Flamengo. Então você, torcedor rubro-negro, sinta-se orgulhoso de como o Flamengo está se comportando e o nível financeiro, técnico que o Flamengo vem alcançando. É de se bater palma, é para o torcedor do Flamengo ter muito orgulho. Cadê o sorriso do Vene? Segue o líder, segue o líder, segue o líder. Será que você não vai dizer entrega a taça? Eu tô perguntando, não tô afirmando. Eu adoro. 18 de agosto. Ai, gente. Prepara o corte. E aí, Vene Casagrande, o Flamengo venceu o Inter e se isolou na liderança do Brasileirão. A gente vai ver como foi esse jogo e na volta eu quero saber os destaques. Tá feliz, Vene? Destaques? Acho que não dá pra contar nas 2 mãos, não. Pedrosa, rodou o VT. Eu tenho usado bastante às vezes. Após essa boa cobrança de falta de Arrascaeta, Léo Ortiz cabeceia por cima. Mas o camisa 10 estava inspirado e após lançamento dele, Varela de cabeça deixa para Pedro estufar as redes e colocar o Flamengo na frente. Agora foi a vez de Arrasca deixar para Saúl, que leva perigo nessa bola. O rubro-negro era quem comandava o jogo.
Samuel Lino sai em contra-ataque e, mais uma vez, Arrascaeta dá o passe para Pedro ampliar. 2-0 Flamengo. É o 7º gol dele no Brasileirão. O time da Gávea tinha liberdade na partida e quase que o zagueiro Léo Pereira faz mais um de bicicleta, mas a bola explode na trave. O Inter teve essa chance com Cleiton Sampaio de cabeça e depois Rossi que faz essa grande defesa. Segundo tempo, o Colorado assusta e o goleiro do Flamengo se estica todo para salvar. O camisa 10 do rubro-negro ainda perde esse gol, mas se ele não marcava, ajudava os companheiros e dá esse passe para a Plata sair em arrancada e fazer o 3º do Flamengo. O Colorado ainda buscou o resultado e teve essa bola de Alan Rodrigues que parou na trave de Rossi. Já no final, Bernabé consegue diminuir para o Inter. O lance ainda chega a ir para o VAR, que confirma o gol. Final Flamengo 3, Inter 1. Segue o líder. Olha, ai, vocês são insuportáveis os dois hoje. Eu não sei que... Eu quase meti um atestado hoje, tá? Eu tô com um problema aqui, Venê. Qual é o problema? Me mandaram uma mensagem assim: Pedro e Arrascaeta não podem jogar juntos. Olha assim, você tá maluco? Você tá maluco? Pode ou não pode, Venê? Ó, jogando junto ou não, quem vai ficar com dor de cabeça é o adversário. Quando um joga, o adversário sofre. Lá no Quando Beira-Rio. o outro joga, o adversário sofre. Quando os dois jogam, o adversário sofre. Gostou do seu Mengão, Venê Casagrande? Olha, não tem como não gostar, né, Fernandinha Maia? De verdade, foi uma grande partida e eu vejo muita gente, entre aspas, diminuindo a atuação do Flamengo, dizendo que o Inter era uma equipe praticamente reserva. Tem gente fazendo isso? Tem muita gente fazendo isso, infelizmente, só que eu não vou entrar nessa onda, porque eu acho que a partida que o Flamengo fez, independentemente de como o adversário entrou em campo, foi uma partida praticamente perfeita, com todos os jogadores atuando muito bem. Eu brinquei aqui antes, falando assim, destaques são vários, porque de fato todo mundo jogou bem com a camisa do Flamengo. E para mim, a grande notícia para o técnico Felipe Luiz é algo que a gente veio pedindo aqui a semana inteira. O Saúl como volante ao lado do Jorginho. Que partida esses dois jogadores fizeram? Tudo bem, fica muito fácil você jogar ao lado do Jorginho, mas o Saúl, a gente pôde ver que ele melhorou a parte física dele e automaticamente ele evoluiu também a parte técnica. E ele ao lado do Jorginho, ele fez uma partida absurda, junto com a Arrascaeta, um meio de campo de seleção. A grande verdade é essa, porque os três jogaram muita bola ontem. E na lateral direita, o Varela novamente fazendo uma grande partida. Na lateral esquerda, gostei da partida do Ayrton Lucas de maneira individual, mas eu acho que do lado esquerdo, o Alexandre se encaixa muito mais com o Samuel Lino ou até mesmo o Vinha, por conta de características. Isso não é nenhum demérito ao Ayrton Lucas. Gostei da dupla de zaga, gostei até mesmo do Felipe Luiz, porque ele fez algo que muita gente pede há muito tempo, fazer substituições mais rápido. E ele fez ontem. E a substituição surtiu efeito, porque ele acabou botando o Gonzalo Plata no lugar do Pedro. O Pedro, que já havia feito 2 gols, voltando a ser destaque novamente, o Plata vai lá e faz o 3º gol do Flamengo e encaminha a vitória rubro-negra ali antes da metade do segundo tempo. Então foi uma partida perfeita do Flamengo, inclusive o Rossi, quando precisou, ele também mostrou serviço, fez grandes defesas, uma partida perfeita do Flamengo. Eu acho que o resultado de ontem, domingo, não vai interferir dentro de campo no resultado do jogo de quarta-feira entre as duas equipes, mas no aspecto moral, anímico, é óbvio que influencia. É muito mais fácil você trabalhar preparando um time para o próximo jogo com uma vitória a preparar com uma derrota, que é o caso do Internacional, e a torcida já está fazendo cobrança lá, dizendo que quarta-feira é decisão e tal, é obrigação ganhar, e não é obrigação ganhar, ainda mais quando a gente está falando de um adversário que é o Flamengo, que é um time muito difícil de ser vazado. Por exemplo, em 19 jogos no Campeonato Brasileiro, apenas 9 gols sofridos. A campanha que o Flamengo faz, eu brinco aqui, mas é uma campanha de fato de um time que vai brigar até o fim na liderança do Campeonato Brasileiro. É muito difícil a gente não ver o Flamengo não brigando pelo título do Campeonato Brasileiro essa temporada. Então, é uma temporada muito boa no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Flamengo mantenha isso. Mas agora vira a chave e pensa na quarta-feira na Libertadores. Ainda mais quando a gente já reparou, ô Lucas Pedrosa, que a grande prioridade, e o Venê já trouxe essa informação aqui algumas vezes, a grande prioridade do Flamengo na temporada é
o Campeonato Brasileiro. E além disso, a gente entende que o Flamengo é um time muito bem treinado, o Felipe Luiz é um estudioso muito grande, um cara que conhece muito de Flamengo, que tenta entregar um tipo de jogo muito intenso. Mas você ter um fazedor de gol hoje no futebol faz toda a diferença. Eu tenho falado quantas vezes aqui da questão dos times do Brasil, tirando Cruzeiro e Palmeiras, que são muito letais, que fazem, que tem volume, e tentam, mas parece que tá um probleminha fazer gol. E você ter um fazedor de gols como o Pedro, um cara nato, que sabe balançar a rede, faz toda a diferença, Pedrosa. Pra mim foi a melhor notícia pra torcedor do Flamengo, um jogador que estava devendo, principalmente quando ele estava entrando nas partidas, ele não estava conseguindo ser letal, e o Flamengo conseguiu meter 2 gols ali da forma que o artilheiro precisa fazer. Primeiro ali ele pegando cruzado, um chute que o Pedro é até especialista nessa, e depois com a perna esquerda, só empurrando para dentro da rede. Então, obviamente, para mim, eu acho que é um Flamengo que sempre criou muito, que sempre produziu muito, mas precisava desse cara para ser letal, precisava desse cara para girar a faca. Todo mundo jogou muito bem ontem, eu concordo plenamente com o Venê. E tá muito claro que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Eu não sei se é a percepção de todos isso, mas se a gente for pegar a primeira fase da Libertadores do Flamengo, o jogo do Flamengo contra o Internacional e o jogo do Flamengo também, o primeiro jogo da Copa do Brasil, e olhar para o que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro, para mim são 2 equipes distintas. A forma como o Flamengo entra em campo é distinta. O Flamengo joga muito mais futebol dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que para o meio de semana, na Libertadores, o Flamengo vai ter que repetir as atuações que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, inclusive no próprio Beira-Rio. Mas dentro desse campeonato, sem dúvida alguma, defensivamente e ofensivamente, o Flamengo é líder com razão, porque é o melhor time. Não posso deixar de mencionar a partida do Arrascaeta, que eu acabei esquecendo de mencionar. Ele chegou a 100 assistências com a camisa do Flamengo desde 2019. É um número assustador. E ele participou ontem dos 3 gols do Flamengo. Nos 3 gols ele está lá participando. Inclusive, num dos gols do Pedro, a achada que ele dá no Pedro é algo assim, magnífico. Foi o que a gente falou do Coutinho. Quando o Coutinho vai bem, o Vasco vai bem. Quando o Arrascaeta vai bem, dificilmente o Flamengo não ganha o jogo, porque se ele estiver inspirado, ele faz o que ele fez ontem. Porque é assustadora a partida dele. E olha, nem estamos falando de um Arrascaeta que está no auge fisicamente, que eu acho que o auge fisicamente dele foi em 2019, que a gente pôde ver aquele Arrascaeta no modo Prime. Mas o que ele está fazendo esse ano é digno de bater palma. É a melhor temporada dele nos últimos 3 anos. Sem dúvida alguma. E mesmo fácil, assim, mesmo sendo um cara em 2 temporadas fisicamente irregular, ele sempre, há 6 anos, ele é o ponto de luz. Isso é muito grande, né? 100 assistências em 6 anos é muita grande. coisa. O clima em Porto Alegre está pegando fogo, e não é por causa do frio gaúcho. O Internacional se prepara para enfrentar o Flamengo em 2 jogos decisivos no Beira-Rio, em apenas 3 dias, e a torcida colorada promete transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão. A expectativa é de até 80 mil torcedores somados nesses duelos, algo que coloca ainda mais pressão sobre o Mengão. No Brasileirão, o jogo deste domingo será apenas um aquecimento, com cerca de 25 a 30 mil torcedores, mas o grande espetáculo mesmo ficará para quarta-feira, quando a bola vai rolar pela Libertadores e o Beira-Rio deve receber entre 48 e 50 mil apaixonados, praticamente lotando cada espaço da arquibancada. A energia vai ser de final de campeonato, um verdadeiro paredão vermelho contra o rubro-negro. O Inter vem de derrota no Maracanã por 1-0 e sabe que precisa de uma virada histórica em casa. Uma vitória simples leva a disputa para os pênaltis, mas se o time gaúcho conseguir vencer por 2 gols de diferença, a vaga nas quartas de final estará garantida sem precisar das penalidades. E a mobilização da torcida é impressionante. Sócios que compraram ingresso puderam levar acompanhantes de graça. Os ingressos esgotaram em minutos e a famosa Rua de Fogo promete incendiar a chegada da delegação colorada ao estádio. Do outro lado, o Flamengo chega sabendo do peso desse ambiente, mas também com a confiança de quem já provou várias vezes sua força em momentos decisivos. Será um duelo de gigantes, de arquibancada contra arquibancada, de pressão contra sangue frio. Tudo indica que viveremos uma das noites mais eletrizantes da Libertadores.